vocês que a parte das curiosidades tem spoiler, então se você não quiser receber spoiler, não assista a parte das curiosidades. Já a primeira parte, que vai ser da resenha, vocês podem assistir tranquilamente, que não vai ter spoiler nenhum. Que o YouTube, ele meio que tá diminuindo o alcance dos canais. Bastante gente tá comentando que não tá recebendo as notificações dos vídeos. Muita gente fala, poxa, mas eu não tô postando vídeo. Sim, gente, eu posto vídeo toda semana. Então se você quer ser notificado dos vídeos, é só clicar no sininho, que clicando lá você vai ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo e não vai perder nenhuma novidade aqui do canal. Nesse anime é mostrada a história do prodígio pianista Kousei Arima, que se tornou famoso entre os músicos infantis. E depois da morte de sua mãe, que também era sua instrutora, ele acabou tendo um colapso mental durante a realização do recital, quando tinha apenas 11 anos. Como resultado, ele não é mais capaz de ouvir o som do piano, embora sua audição esteja perfeitamente boa. 2 anos depois, Kousei não toca mais piano e vê o mundo completamente monótono e sem qualquer talento ou cor. Ele resignou viver sua vida com seus bons amigos, Tsubaki e Watari, até que um dia conhece uma menina e tudo muda. Ele conhece a linda Kaori, uma violinista de espírito livre, cujo estilo de tocar reflete bem sua personalidade. E ela ajuda Kousei a regressar ao mundo da música e mostrar que ele deve ser livre, quebrando aquele molde rígido que ele estava acostumado e colorindo novamente seus dias. A parte a seguir vai ser das curiosidades, e tem muito spoiler, então se você não gosta de spoiler, não assista. E a primeira curiosidade é que o mangá do anime Shigatsu Akimi no Uso ganhou o prêmio de melhor mangá shonen no 37º prêmio de Mangá Kodansha. Se você não sabe o que é esse prêmio, é um prêmio anual para mangás publicados no ano anterior ao do evento. E a premiação para 4 categorias de mangás: Mangá Kodomo, Shoujo, Shonen e Geral. Se você não conhece um pouquinho sobre esses gêneros, nesse vídeo que tá aqui nesse izinho eu expliquei um pouquinho pra vocês. Então se você não sabe o que é Kodomo, por exemplo, depois de assistir esse vídeo, confere lá. Então, voltando pro vídeo, o mangá fez tanto sucesso no Japão que acabou ganhando esse prêmio. E a segunda curiosidade é em relação às idades dos personagens. O Arima Kousei, que é o personagem principal, ele parou de tocar piano quando ele tinha 11 anos de idade. E ele volta a tocar piano por volta dos 14, que é onde se passa o anime. E a primeira vez que ele tocou em evento, ele tinha 5 anos. Tanto que na carta que a Kaori escreveu pra ele, que o Arima lê no último episódio, ela diz: a primeira vez que te vi eu tinha 5 anos. E a terceira curiosidade é relacionada à música, não é bem relacionada ao anime. É que o Kai Fansins fez a adaptação da opening em parceria com outros youtubers em português. E ficou incrível, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Aquele arco-íris se formou enquanto uma flor desabrochou, colorindo tudo ao meu redor. Pude então me apaixonar por você naquele céu vermelho que estava a olhar. A Vancini ficou maravilhosa, eu amei a voz de todo mundo, os efeitos do vídeo ficou muito da hora. Então se você quiser assistir inteiro, já que eu deixei só um trechinho aqui, o link tá aqui na descrição pra vocês. É uma collab brasileira e pra quem não sabe o que é fansing, eu também fiz um vídeo falando sobre isso que tem aqui no canal. Então se você quiser saber, é só conferir. E a próxima curiosidade é em relação à doença da Kaori. Como eu avisei no começo do vídeo, a parte das curiosidades vai ter muito spoiler. Então se você assistiu até aqui, se você não quer levar um spoiler muito tenso, então não assista. Bom, no anime não é mostrado o nome da doença e nem explica explicitamente qual doença ela tem, mas de acordo com os sintomas que são apresentados no decorrer dos episódios, dá a entender que a doença se chama esclerose lateral amiotrófica. É um nome muito complicado, esclerose lateral amiotrófica. Gente, eu ensaiei umas 500 vezes aqui pra poder falar esse nome porque tá difícil. Que é uma doença que é uma doença degenerativa que vai paralisando a pessoa aos pouquinhos, até ela ser transformada num vegetal e não conseguir se mexer mais. E as pessoas que são diagnosticadas com essa doença, elas têm uma expectativa de vida muito curta, assim como a gente viu no anime, né? E alguns dos sintomas dessa doença são paralisia,
dificuldade de andar, perda de peso, dificuldade de subir escadas, levantar objetos, caminhar. E ela normalmente afeta primeiro uma parte do corpo, como o braço ou a mão, por exemplo. E como ela era uma violinista, tanto que não sei se vocês lembram, mas no episódio acho que 16, quando a Arima dá uma garrafinha, acho que é um suco que ele comprou pra ela vai segurar a garrafinha, simplesmente cai da mão dela, ela não consegue segurar. E a gente só acaba vendo isso quando a gente assiste de novo o anime. E como ela era uma violinista, imagina paralisar a mão, o braço, você não conseguir ter coordenação. A cena também que ela cai no chão e que ela não consegue mexer as pernas. Nossa, gente, sério, é muito triste aquela cena. Eu não gosto nem de lembrar, que dá vontade de chorar. É uma cena que tem uma carga emocional muito forte. Você fica desesperada em ver que ela não consegue mexer a perna e você fica... Preparem as lágrimas. Se você tá assistindo porque você gosta de spoiler e você não assistiu ainda, se prepare porque você vai chorar muito. Garanto. E a pior parte dessa doença é que ela não existe cura. Existe o tratamento, mas é só pra diminuir a progressão da doença. Então, como eu falei, ela não tem cura. O tratamento dessa doença começa com um remédio chamado Riluzol. Ele reduz a velocidade da progressividade dessa doença. E no tratamento, geralmente as pessoas têm que fazer fisioterapia, reabilitação. Muitas vezes elas precisam do uso da cadeira de rodas, que é tudo que a gente viu no anime. Então, de acordo com as especificações do anime, pelo que tudo indica, era essa doença que a Kaori tinha. Ela também é abreviada para a palavra ELA, para você não ter que falar esclerose lateral amiotrófica. Entenderam? E a última curiosidade é em relação ao livro que a Kaori estava lendo no hospital. No episódio 16 também, ele acabou com uma frase muito chocante, que quando eu assisti eu falei, não, deixa eu voltar, ela falou isso? E eu fiquei meio sem entender. E nas minhas pesquisas para fazer esse vídeo eu entendi o porquê. O livro que ela estava lendo realmente existe na vida real. E naquela cena, na última cena do episódio 16, ela cita um trechinho. Ela fala a seguinte frase pro Arima na hora que ele entra no quarto do hospital e olha pra ela sem dizer nada. Você é uma pessoa estranha mesmo. Vem me visitar no hospital todo esse tempo e não diz nada. Quer cometer duplo suicídio comigo? Você até fica... Como assim ela falou isso? E o mais engraçado é que a história desse livro tem muito a ver com a história do anime. Esse livro chama Ichigo Domei e ele conta a história de um estudante do 3º ano do ensino médio que também era um pianista e que a mãe também era uma professora. Porém, ele não tinha aula com a mãe dele, porque a mãe dele exigia um ritmo e uma perfeição acima de tudo. Então ele não tinha aula com a mãe. E ele também tinha um irmãozinho mais novo. E ele fica surpreso quando o campeão de beisebol pede pra ele filmar uma partida. E nessa filmagem ele pede que filme exatamente ele apenas. E esse garoto, ele vê os pais sempre ocupados ou dando mais atenção pro irmão dele. E ele começa o 3º ano cheio de incertezas, achando que talvez o suicídio seja a melhor opção. Tanto que ele se interessa muito por livros relacionados a suicídio, histórias, artigos, relatos, enfim. Um tempo depois ele descobre que a filmagem que aquele campeão de beisebol tinha pedido era para entregar para uma amiga que estava internada, uma menina chamada Naomi. E essa menina, ela teve que ter a perna amputada por causa de um câncer e o câncer dela estava espalhando pelo corpo inteiro. E ele fica meio que interessado e ele vai conhecer essa menina. E essa menina, ela tá numa situação muito crítica, já que as células cancerígenas começaram a se espalhar pelo corpo inteiro. E embora ela esteja num estado terminal de vida, ela vive feliz. Ela não fica triste, ela vive feliz, querendo aproveitar o máximo que ela pode. E isso acaba chamando a atenção do personagem principal. Então ele começa a ter maiores interesses pela Naomi. E ele começa a visitar. E ela ajuda ele, incentiva ele como pianista. Ela dá todo apoio, toda força, eles conversam. É aí que você pode ver, né? Pianista, a mãe era professora, a menina tá em estado terminal. Muita coisa liga com Shigatsu, tem muita semelhança. E a amizade dos dois começa a crescer ainda mais. E mesmo sabendo que ele deveria parar de visitá-lo e focar mais nos estudos, ele continua indo, ele não quer ver a amiga dele morrer. E certo dia, ele meio que estava perdido nos seus pensamentos, pensando, poxa, por que eu fico pensando em suicídio quando uma pessoa que está praticamente à beira da morte faz de tudo para ser feliz?
por que eu não aproveito mais a vida? Ele começa a ter uns pensamentos mais ou menos assim. Ele se indaga por que uma pessoa normal iria querer cometer suicídio, já que uma menina que estava na frente dele, que já tinha perdido a perna, que estava quase em estado terminal, lutava o máximo possível para viver. E no meio dessas indagações que ele tá fazendo na cabeça dele, a Naomi pergunta pra ele: você quer cometer suicídio duplo comigo? E é a mesma frase que a Kaori falou pro Arima no hospital. Então, se você assistiu e você ficou mais ou menos sem entender por que ela falou aquilo, é porque é uma frase desse livro. Ou seja, o livro realmente existe e tem muita semelhança com Shigatsu. Então é isso, meus Nekotubers, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem esse vídeo, por favor, porque isso ajuda muito aqui no canal. E não esqueçam de dar aquele joinha, porque o joinha também ajuda muito, e deixar seu comentário aqui embaixo, porque quem acompanha sabe que eu respondo o máximo dos comentários possíveis aqui nos vídeos. Então é isso, um super beijo da Neko pra vocês, e até o próximo vídeo.